2, até o versículo. Outros podemos abrir o livro de João, até o capítulo 10, versículo 36. João 10, até o versículo 36. Outros, Apocalipse 2, versículo 10. Começamos com o Apocalipse, depois passamos para o Evangelho de João. Graças a Deus. Graças a Deus. João capítulo 6, versículo 35 diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem exerce a sua fé em mim nunca mais terá sede. Palavra do Evangelho. Fecha teus olhos, vamos adorar o nosso Senhor. Oraremos. Quero que possas cantar na profundidade do Espírito. Procura se desconectar com o meu envolvente, mas entra na presença de Deus. Feche os teus olhos. Vamos adorar o Senhor. Yahweh, Yahweh. Fala para ele. Isso. You are Yahweh. You are Yahweh. Fala para ele que ele é Yahweh. Fala para ele que é Yahweh. Alpha Aleluia. e Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Aleluia. Alpha Aleluia. e Omega. You are Aleluia. Yahweh. You are 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 Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Fala para ele que ele é Senhor, na manhã de hoje. Fala para ele. Tu és Senhor. 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 Alfa e Omega. Tu és Senhor. Aleluia. Senhor. A última. Omega. Yozanzambe. Yozanzambe. Aleluia. Yozanzambe. 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 Aleluia. Yozanzambe. Yozanzambe. Alpha, Omega. Yozanzambe. Yozanzambe. Obrigado, Senhor. Alpha e Omega. Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai Celestial, por nos dar essa força de adorar-te na manhã de hoje. Pai, cantamos em inglês, You are Yahweh. Pai, cantamos em Lingala, Yozanzambe. Cantamos em português, Tu és o
Senhor. Em todas as línguas confessamos, em todas as línguas confessam que o Senhor é Deus, o soberano. Pai Celestial, acima de Ti não há. Pai Celestial, acima de Ti não há. Senhor que criou os céus e a terra, Senhor que criou o homem e tudo quanto habita na terra. Pai Celestial, na manhã de hoje, viemos mais uma vez na Tua congregação, assim, Pai Celestial, Te louvamos e a fortalecemos a nossa fé. Pai, queremos ouvir a Tua palavra. Pai, Pai, essa palavra que vai sair, Pai, da boca do Teu servo, Pai, que possa transmitir, Pai, vivacidade espiritual, que possa moldar um jovem, uma mamãe, um papá, na manhã de hoje. Pai Celestial, deixa aqui, Pai, que a minha voz se cala, que o Senhor fale, Pai. Deixa aqui, Senhor, que a minha voz se cale, que a voz de Deus possa falar, para que possa transmitir, Pai Celestial, a Tua palavra, que possa moldar o homem. Porque a Tua palavra, como diz 2 Timóteo 3,14, que a Tua palavra é proveitosa para ensinar e corrigir em justiça. Fala para nós, Senhor, que cale-se todas as vozes negativas, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, convidamos-te, Senhor, na manhã de hoje, esteja conosco, desde agora e para sempre. Fala para nós, em nome de Jesus. Assim como a voz de trombeta, todos nós gritamos, obrigado, Senhor Jesus. Amém. Salva de palmas para o Senhor, pode sentar em nome de Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Está fraco. A paz do Senhor, igreja. Que Deus seja louvado. Saúde ao teu irmão, diga a ele. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Que Deus seja abençoe. Saúde a igreja como uma santa paz do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Altíssimo Deus pelo privilégio não só que me deu, mas que deu aos irmãos, para que possamos estar mais uma vez na congregação, para que possamos partilhar a palavra de Deus. Amém. Deus seja louvado. E só foi entre Ele que nos deu o fôlego de vida para que possamos estar aqui, vivos, firmes na presença de Deus. Amém. Apesar de tudo, estamos na Sua presença. O salmista diz que nada mais importa do que estar na presença de Deus. Não existe mais um outro lugar é tão especial do que está na presença de Deus. Amém. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a liderança da igreja, especialmente o nosso pastor Manuel Pembele Fulutoma, pois embora que não esteja presente hoje, mas que Deus o abençoe ricamente por ter escolhido não somente eu, jovem, a pregar hoje, mas todos os jovens que têm passado cá para ministrar a palavra de Deus. Sabemos que é uma tamanha responsabilidade exceder um púlpito como esse num domingo. Que Deus abençoe realmente. Também a liderança da igreja, ao ancião, ao nosso pastor Massala João André, ao nosso ancião Pedro Teca Bunga. Que Deus seja louvado. O nosso ancião também Salomão Guizani, que Deus seja louvado. E todo o corpo diaconal da igreja, todos os diáconos, que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos. E também saúdo a igreja. Que Deus abençoe, que Deus seja louvado. Amém. Na manhã de hoje, o nosso grande tema que vamos começar a falar é o verdadeiro pão. Foi extraído no nosso tema geral, que é o compromisso e a fidelidade na vida cristã. Amém? Mas o subtema que nós vamos abordar na manhã de hoje é o verdadeiro pão. Amado irmão, é extraído no livro de João 6:35, onde que o próprio Jesus diz aos seus discípulos que eu sou o pão da vida. Amado irmão, nós somos seres sociais, além de ser cristãos, vivemos numa sociedade em que todo mundo vai à busca de alguma coisa. Os estudantes vão à busca, se calhar, do conhecimento, os comerciantes vão à busca de ter mais dinheiro, os trabalhadores vão à busca de trabalhar para que no final possa ter dinheiro. Os espiritualistas também vão até para adquirir mais espiritualidade. Mas só que de tudo o que nós temos feito, temos dado certo, sim, Senhor. Mas só que o homem não fica totalmente satisfeito. Pois embora que tenha muito dinheiro, mas vai sempre à busca. Como temos grandes milionários, como o grande Cristiano Ronaldo, os Messi, no dinheiro que eles têm, não poderiam mais estar a concorrer em grandes campeonatos como o Mundial, porque eles já têm dinheiro, tem muito dinheiro. Temos
Recentemente vi a postagem do grande trilionário Elon Musk. É o recém-trilionário. Mas se nós notarmos, ele continua sempre a trabalhar. Isso quer dizer que a vida nos dá a possibilidade de nós sermos insaciáveis com as coisas que nós temos. Porque mesmo as pessoas que têm dinheiro, procuram sempre a trabalhar para ter mais dinheiro. Mesmo as pessoas que são inteligentes, procuram sempre trabalhar para ser mais inteligente, procuram estudar para ser mais inteligente. Amém? Mas Jesus vem dizer que Ele é o pão da vida. Não somente Ele é o pão da vida, mas continua a dizer que quem comer dele jamais terá fome. O problema não é Jesus ter falado que Ele é o pão da vida, porque todos nós sabemos que Ele é o pão da vida. Mas o problema é que Ele disse, quem comer dele nunca mais terá fome. Nunca mais terá fome. E posteriormente vejo na mulher samaritana, mesma coisa. A conversa entre Jesus e a mulher samaritana no poço de água. Não somente ele disse que eu sou a água viva, mas disse que quem beber da água jamais terá sede. Amado irmão, qual a comparação entre os nossos afazeres com a vida de Jesus e o pão e a água? É que nós procuramos trabalhar dia após dia para que possamos ter o que nós queremos, mas nós não ficamos satisfeitos. Mas para quem está em Deus, naquilo que Deus lhe dá, fica satisfeito na coisa que ele é. Como assim? O próprio Jesus disse, quem comer dele, amém? A única coisa que não pode saciar a vontade do homem é somente Jesus, amém? Porque quem está em Jesus, aquele ficará repleto para a vida toda, amém? As coisas do mundo já não vão ser atrapalhação para ele. Não vai se procurar tanto se matar por coisa do mundo, porque já tem o que é mais importante. Como havíamos dito anteriormente, mais vale você ter Jesus, amém, e não ter nada, do que ter tudo e não ter Jesus, amém. Mais vale eu estar com fome, amém, mas ter um Deus, ter uma salvação, do que estar com tudo, ser trilionário sem Jesus, porque Jesus é tudo, amém. Jesus é tudo. Já havíamos dito anteriormente que quem pensa que tem tudo, mas não tem Jesus, na verdade as coisas não tem nada, porque Jesus é tudo para nós cristãos, amém. O pão é um alimento mundialmente conhecido. O pão é um alimento que é conhecido mundialmente. E tem 3 grandes matérias coletáveis que é feita ao pão. Temos o trigo, temos a água, temos o fermento e o sal, entre outros elementos. Amém? O pão carnal. Mas só que o pão espiritual também é feito de algumas matérias, que é a oração, a palavra e a unção. Amém? Mas só que a diferença entre tem pão físico e pão espiritual, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Amém? Nós comemos o pão espiritual, que é Jesus. Amém? E nós comemos também o pão físico. Só que o pão físico nós comemos e ficamos mais com fome. Podemos comer pão agora, mas depois ficamos com fome. Mas quem come de Jesus, a Bíblia diz que nunca mais terá fome, nunca mais terá vontade do mundo, nunca mais terá vontade das coisas do mundo, das concupiscências do mundo, porque ele já tem tudo. Amém? Deixa eu te dizer, amado de hoje, procura ter Jesus, amém? Procura ter Jesus na tua vida e perca tudo. Não aceita ter tudo e perder Jesus. Jovem, procura ter tudo, procura ter nada, mas tem Jesus do que ter tudo sem Jesus. Diga comigo amém. Diga comigo amém. A Bíblia me mostra que Jesus na multidão, Jesus estava com a multidão, ele sentiu que a multidão tinha fome. Presta bem atenção nessa parábola. Jesus notou que a multidão tinha fome. Primeira coisa, são 3 segredos dessa história. Jesus notou primeiro que tem fome, que tinham fome as multidões. Eram tanta gente que estavam a seguir Jesus, pelo milagre que Jesus fazia. Só que, primeira coisa, ele perguntou aos discípulos, não perguntou somente o que faltava, ou as comidas que faltavam para alimentar o povo. Jesus não perguntou isso. Amém? Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou simplesmente o que eles tinham para dar ao povo. Como assim? Tinha muita gente. Mas por que Jesus
somente perguntou aquilo que eles tinham em mão. Não perguntou quanto faltavam. Amado irmão, quero aprender alguma coisa, quero te dizer alguma coisa na manhã de hoje. Devemos aprender a reconhecer o pouco que Jesus nos dá. Devemos aprender a reconhecer o pouco que Jesus nos dá. Jesus não perguntou o muito que eles tinham, que tinha para as pessoas. Por exemplo, tinham, 5.000 almas, por exemplo. E, por exemplo, só tinham 5 pães e 2 peixes. Não faltou, Jesus não perguntou quantas pessoas faltam para comer. Mas Jesus perguntou o que eles tinham. Amém? Nas nossas vidas, devemos saber reconhecer o que Jesus colocou em nós. O culto está vazio. Está tudo bem, está vazio. Mas devemos reconhecer as pessoas que estão no culto. Daí é que Jesus vai multiplicar. Primeiro ministério que Jesus não perguntou o que eles faltavam. O segundo, olha que reconheceram que tinham 2 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que trouxeram a ele, um menino trouxe a ele os pães e os peixes. Presta bem atenção nisso. Olha que pegaram os pães e os peixes. Não simplesmente Jesus pegou os pães e começou a distribuir. Não. Jesus primeiro pegou o pão, deu graça. Diga comigo, igreja. Deu graças. Amém? Jesus pegou o pão, deu graças. Aquilo que os discípulos viram que era algo banal, aquilo que os discípulos viram que é algo pouco, Jesus agradeceu. Aquilo que o homem fez aqui é algo pouco, agradeça. Amém? Aquilo que o homem fez aqui é algo pouco, agradeça. A igreja está vazia, está tudo bem, agradeça. Não tens dinheiro, está tudo bem, agradeça. Não tens filho, está tudo bem, agradeça. Depois vai ver o resultado. Depois vai ver o resultado. Olha que Jesus não simplesmente agradeceu. Pegou o pão. Vamos responder a igreja. Pegou o pão, partiu o pão. É que Jesus, em vez de dar somente, partiu o pão. É forte. Amém? É forte. Amado irmão, podes passar em problemas, podes passar em tribulações. Em Jesus, o menos com menos pode ser mais. E o mais com mais pode ser menos. Não entendeste? Em Jesus, o menos com menos pode ser mais. E o mais com mais pode ser menos. Oh, diga comigo amém. Jesus, antes de multiplicar o pão, primeiro repartiu o pão. Muita gente pensa que quando a pessoa está doente, está fraca, está caída, sem dinheiro, é problema. Se calhar Deus vai te repartir para te multiplicar para as nações. Não entendeste? Se calhar é Deus que vai te partir para te multiplicar para as nações. Porque antes de Jesus multiplicar, primeiro dividiu os pães. Diga comigo amém. Antes de Jesus multiplicar os pães, primeiro dividiu os pães. Deixa eu te dizer, pode estar quebrantado, pode estar sem dinheiro. Se calhar é Deus que está te quebrar para que um dia possa ser útil na obra dele. Para que um dia possa saciar a vontade das nações. Para que um dia seja a solução para as nações. Amém? Aí que está vazia hoje, está tudo bem, vamos agradecer. Aí, se nós agradecer a Deus, Deus vai dar muita gente. Não é problema de orar, não é problema de vir seguir pessoas. É somente agradecer para as pessoas que têm. E daí é que Deus vai multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar até que vai servir para as nações. Antes de Jesus multiplicar, antes de Jesus entregar ao povo, primeiro repartiu o pão. Dividiu o pão. Vemos que quando algo divide, ele corta, parte, quebra. Mas Jesus pegou os pães e deu para as nações. Serviu para todo mundo. Amém? Mais vale, presta bem atenção, mais vale você ser quebrado na mão de Jesus do que ser inteiro na mão do homem. Oh, não entendeste? Mais vale ser quebrado na mão de Jesus do que ser inteiro na mão de homem. Por quê? Porque quebrado na mão de Jesus, um dia vai te multiplicar. Mas inteiro na mão de Deus, nem inteiro na mão do homem, jamais serás multiplicado. Mais vale ser quebrado na mão de Jesus, mais vale estar quebrado na mão de Jesus. Apesar da fome, apesar da tristeza, eu virei sempre a Jesus, eu estarei sempre na mão de Jesus. Porque um dia tenho a fé que vou ser multiplicado, que a minha finança vai ser multiplicada, a minha vida vai ser multiplicada, a nossa igreja vai ser multiplicada. É somente agradecer. É somente agradecer. Somente. É somente render a graças a Deus. Daí que vai ter a multiplicação. Daí que vai ter a multiplicação. Amém? Só que muitas igrejas têm ensinado
de uma maneira diferente sobre o pão. Sim. Muitos pensam que o pão é somente as coisas do mundo. Muitos pensam que os pães é somente carro. Amém? Eu sou o pão da vida porque vou ter carro. Porque Jesus me prometeu carro. Eles esquecem do Pai. Amém? Como assim, irmão Josué? Amém? Muitas igrejas têm ensinado mal acerca do pão. Muitos idealizam pão como casa. Você tem casa, está abençoado. Você tem carro, está abençoado. Você tem grandes centros, roupas grandes, está abençoado. Eles esquecem do Pai. Mas qual a diferença entre o pão e Pai? Presta bem atenção. Qual a diferença entre o pão e Pai? Simplesmente, o pão não dá Pai, mas o Pai dá sempre pão. Não entendesse alguma coisa? Se você vem à igreja para você ter pão, nunca terás o Pai. Mas se você vem à igreja por causa do Pai, o Pai vai te dar pão. Porque o pão nunca dá Pai, mas Pai dá sempre pão. Amado irmão, vem à igreja buscar de pão ou Pai? Vem na igreja buscar de carro ou Pai? Vem na igreja buscar de salvação ou pão? Amém? O pão nunca traz Pai, mas o Pai traz sempre pão. A casa nunca dá salvação. Amém? A casa nunca dá salvação. A casa nunca dá Jesus. Mas Jesus, de acordo com as consequências da fé que vai se aplicar, terás casa. Terás salvação. Os diplomas são consequência da obediência do Filho de Deus. Os diplomas são consequência da obediência do Filho de Deus. Fica comigo, amém. Fica comigo, amém. Os carros são consequência da obediência do Filho de Deus. Não somente terás casa, mas serás saciado e comeste o verdadeiro pão. Alimentar-se do verdadeiro pão. Amém? Tem uma salva de palmas ao Senhor. Amado irmão, conhecemos todos nós a história do trigo e o joio. Conhecemos todos nós a história do trigo e o joio. O trigo e o joio crescem juntos. Eles são minimamente parecidos. Amém? Vendo assim o trigo e o joio, você consegue ver, são iguais. Mas só que, fui aprofundando a minha investigação e vi que a única diferença entre trigo e o joio está na raiz. Como assim? O trigo, amém? As suas folhas crescem, vão lá em cima. Só que o joio, as suas folhas também crescem igualzinho. É impossível nós definirmos o trigo e o joio só de ver. Se nós queremos definir o trigo e o joio, devemos ir na profundidade. Por quê? O trigo, as suas raízes, eles entram na terra, crescem na terra. Entram mesmo. O joio, ele cresce de forma superficial. Amém? O joio cresce de forma superficial. Só que ambos, como andam juntos, como estão no mesmo sítio, o problema está aí. É que as raízes do joio chegam até o trigo e começam a impedir o crescimento do trigo. De tanto estar junto, amém? De tanto estarem junto, o trigo e o joio, é que a raiz dela entrou e a outra começa a crescer de lado. Só que de tanto estarem junto, o trigo e o joio, as suas raízes, começam a impedir o crescimento do trigo. Mas o que é que o trigo faz? Entra na terra. Amém? O que é que o trigo faz? Entra na terra. Amado irmão, o verdadeiro cristão é como o trigo. Haverá pessoas, haverá grupos, haverá multidões contra você. A tua questão não é ele. A tua questão é você entrar. Diga comigo, entrar. A tua questão é entrar. Apesar dos problemas, apesar da dificuldade, devemos entrar somente por baixo da profundidade de Deus. Por baixo da profundeza do Espírito.
daí é que Deus vai se manifestar e nada vai te abalar. Até que o joio vai se levantar, vai cansar e não terá resultado. Porque está na profundeza do Espírito. O verdadeiro cristão é aquele que está na profundeza do Espírito. O verdadeiro coro é aquele que está na profundeza do Espírito. O verdadeiro grupo flauta é aquele que está na profundeza do Espírito. Porque Deus é Espírito. E aquele que adora Ele em Espírito e em verdade. Amém? Não podemos cantar na carne, mas devemos cantar no Espírito. Não podemos pregar em verdade, mas podemos pregar em Espírito. Por que Deus disse primeiro em Espírito e em verdade? Porque Ele próprio é Espírito. E nós, sendo filhos dele, devemos Espírito. O verdadeiro cristão é aquele que é espiritual, não carnal. O verdadeiro coro é aquele coro que é espiritual, não carnal. O coro que não canta, porque tem duas pessoas, esse coro é carnal. Porque a Bíblia diz, se não cantarem por mim, mesmo as pedras cantarão. E nós pessoas, e nós homens, o verdadeiro grupo flauta é que toca, nem que for com uma pessoa. Amém? A verdadeira igreja é que cultua, mesmo com cadeiras simples. Porque no princípio não existia nada. Mas o Espírito de Deus pairava. Muitos pensam que a igreja é somente como está cheia, como tem pessoa a pregar, como tem pessoa a meter mão. Não! A Bíblia diz que no princípio não existia nada, mas o Espírito de Deus estava lá. Deixa eu te dizer que em todo sítio que você colocar a tua fé, o Espírito de Deus vai estar lá. Mesmo na igreja, vem aqui orar, terás solução. Tem pessoas que vão vir entrar na igreja sem nada, com muita gente, não terão solução. Mas aquele que veio abrir a igreja, falou uma palavra ao Senhor, ajoelhou, disse que Senhor, na tarde de hoje, de quinta-feira, sem ninguém, eu terei a minha bênção. O verdadeiro cristão não é aquele que olha a multidão. O verdadeiro cristão não é aquele que olha o coro grande, o coro gigante. Não. Mas o verdadeiro cristão é aquele que olha ele e a Deus. Deixa eu te dizer, quanta gente está na igreja hoje? Quanta gente está na igreja hoje? Quanta gente? Muita gente. Muita gente. Existe pessoa que recebeu a salvação na sexta-feira e não vem mais na igreja. Existem pessoas que recebeu a salvação na terça-feira. A salvação não depende de muita gente, mas depende de você com Deus. A salvação não depende de multidões, mas depende de você com Deus. O coro não depende de multidão, o coro não depende de ti, mas o coro depende de você e Deus. O louvor não depende de mim, nem do pastor, nem de ninguém. Depende de você e Deus. Amém? O grupo flauta não é nós todos, é só eu e Deus. A igreja não é Ica toda, é eu e Deus. Amém? É nós todos. Por isso é que para quem estuda televisão, se não estou em erro, na televisão não existe multidões. A televisão, o apresentador fala somente por uma pessoa. Não entendeste? O apresentador, amém? Fala somente para uma pessoa. Amém? A televisão fala com uma pessoa. Deixa eu te dizer, quanta gente está na igreja aqui? Quanta gente estamos na igreja aqui? Não. Não. Na igreja tem você. Quanta gente está na igreja aqui? Eu. O irmão não tem nada a ver comigo. A salvação não tem nada a ver comigo. Mesmo se alguém morrer, mesmo que é mãe e pai, eu até ouvi que existem tradições, se a mamãe estiver grávida e morrer, tem que abrir mesmo a barriga para tirar. Eu ouvi isso. Para tirar o filho, porque não podem ir junto, porque não vieram junto. Mas por que nós precisamos de encher com muita gente para nós cantar? Não, culto mesmo hoje estava forte. Porque GFTA mesmo, não, estava, amém. A paz do Senhor. GFTA é feita de eu e Deus. A igreja é feita de eu e Deus, não muita gente. Por isso que a mulher do fruto do sangue não olhou a gente, não olhou a impedição de muita gente, mas ele só queria tocar onde? Na veste de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que procura tocar na veste de Deus. Sozinho, não tocou com muita gente. Porque tinha muita gente a tocar na borda de Jesus, mas foi ela a única pessoa que tocou na veste de Deus. E teve a salvação dela.
Os discípulos tocaram. Os discípulos perguntaram, mas Senhor, muita gente está a te tocar. Mas ela não foi muita gente. Ela foi uma. Uma com fé. Uma com fé. Não foi precisar muita gente. Não foi precisar coro, chegar lá e começar a cantar. Não foi precisar nos levantarmos a cantar para ter salvação. Somente tocar e teve a salvação dela. Amado irmão, na manhã de hoje, é somente ter a fé que terás vencido, terás solução nos teus problemas. Somente isso. O problema é que firmeza, perseverança. Firmeza, perseverança. Tenha fé. Tenha fé em Deus. Amém? Deus pode te trazer na igreja com o propósito de te levantar. Já vou terminar. Deus pode te trazer à igreja com o propósito de te levantar. Eu quando vinha na igreja, eu era como um simples irmão. Eu não sabia que um dia poderia passar aqui e tocar. Comecei a pregar no grupo flauta como um simples irmão. Amém? Não sabia que um dia passaria a pregar. Sabia? Deus, amém, estava a me preparar sem eu saber. Amém? Foi a partir do momento que começamos a partilhar a palavra com o irmão Pepe, começamos a estudar, me motivando também, a que um dia possamos partilhar a palavra de Deus. Depois comecei a pregar no grupo flauta, de uma forma amadora, de uma forma real. Amém. Eu não sabia que quando Deus tinha um propósito para mim. Não sabia. Amém. Deus abençoe o grupo flauta, que Deus abençoe. Porque não é só um grupo flauta, mas é uma academia da fé. Não é só grupo flauta, mas é uma academia da fé. Não é só coro, mas é uma academia de fé. A partir deles, sairão pessoas grandes. Sairão pastores grandes. Amém? Muitos queremos ter cargo no governo, nem política, mas queremos ter cargo na igreja. Queremos de ter funções na igreja. É bom ter função. Porque tem vezes que a própria função, amém, te molda para que possa ser alguém útil na presença de Deus. Deus abençoe, porque eu confesso que tem vezes que eu fico mesmo assim, o grupo sempre me liga, irmão Josué, venha. Deus abençoe todos que fazem isso. Amém. Devemos ter hábito de estar ligando. Sabemos que é chato estar te ligar, é chato mesmo estar te ligar. Mas devemos insistir. Porque a obra é maior do que a carne. O propósito é maior que o processo. Aguenta o processo para que possa ver o propósito. Jesus aguentou o processo de ser chicoteado, de ser batido, de ser maltratado, para que possas atingir o propósito. Antes do propósito tem um processo. Muitos não aguentam o processo. Muitos não aguentam o processo. Muitos não aguentam o processo. Mas o processo nunca foi maior que o propósito. Porque o propósito sempre é maior que o processo. Amado irmão, temos 3 tipos de mundo que nós saímos. Presta bem atenção nisso. Temos 3 tipos de mundo. E cada mundo depende da tua forma com Deus. Primeiro, é que nós saímos no ventre da mãe. No ventre da... Amado irmão, mesmo no ventre da mãe, tem formas como você pode tratar o filho para que possa sair de forma segura e cuidadosa. Amém? Isso aqui, o maior problema é que no ventre da mãe não ficamos quantos meses? Ficamos quantos meses? 9 meses. Primeiro, nós ficamos a depender daqui 9 meses. A mãe faz todos os aparatos para que o filho possa sair seguro. Depois de sair para 9 meses, ficamos no mundo. Amém? No mundo nós ficamos 9 meses. Ficamos o quê? Anos. Na barriga era 9 meses. No mundo é anos. E no mundo? Terminou só aí? Não.
devemos fazer outro processo para que possamos entrar numa outra dimensão. Não entendeste? Primeiro, estamos a viver 9 meses na barriga. Segundo, passamos a viver anos. Mas o ano só vai se multiplicar em eternidade se você obedecer a Deus. Então vamos passar para 9 meses, anos. Vamos chegar na eternidade somente cumprindo o processo. A eternidade só vai contar, só vai ser existência, só vai ser algo real se você cumprir o processo da terra. Aí que verá a eternidade. Primeiro vemos em meses, segundo anos, depois eternidade. Somente creia. Deus pode estar te chamando à igreja por um propósito maior. Presta bem atenção nisso. Já vamos terminar. Deus chamou o Pedro. Todos nós conhecemos a história de Pedro. Pedro pescador. Todo mundo conhece. Só que o Pedro foi chamado à igreja para que possa ser pescador de almas, não é? De Pedro pescador, Pedro pregador. Amém? Pedro pescador, Pedro pregador. Só que o maior problema não está na transformação do Pedro. Está no propósito que Deus que lhe colocou. Pedro era alguém que tirava os peixes da água. Amém? Só que Deus, quando lhe transformou, não lhe tirou a profissão. Por isso é que Deus, temos pessoas aqui, que eles são, por exemplo, são mundo. Né? Mundo. Eles, quando Deus não havia lhe justificado a sua santificação, eram alguém, por exemplo, assim, cordeiros. Né? Entram na igreja, por exemplo, começam a vir fazer tropeços nas pessoas na igreja. É um processo que Deus está lhe dando para que possa atingir algo. Amém? Deus pode usar aquela boca de fofoca para que seja a mesma boca de evangelização. Deus não lhe tirou a boca. Deus lhe moldou a boca para que possa servir em alguma coisa útil. Amém? O Pedro não lhe trocava a profissão, era pescador. Só que a diferença entre Pedro pescador e Pedro pregador é que o Pedro pescador tirava o peixe da vida e levava para a morte. Mas o Pedro pregador tirava as pessoas da morte e levava para a vida. O verdadeiro coro é aquele coro que tira as pessoas da morte e leva para a vida. A verdadeira flauta é aquela flauta que tira as pessoas da morte e leva para a vida. Não é pela fofoca, tira a pessoa da vida e leva para a morte. O verdadeiro cristão é aquele cristão que tira as pessoas da morte e leva para a vida. A tua fofoca pode tirar a pessoa da vida e levar para a morte, pode tropeçar. Assim como Moisés no deserto estava a reclamar do povo. Tu, como estás a fofocar, estás a falar mal do outro, podes tirar o teu irmão da vida, estás a levar para a morte. Mas o verdadeiro cristão é aquele cristão como Pedro, que tirava os peixes da morte, ou que tirava a pessoa da morte e levava para a igreja, que é a vida. Amém? A verdadeira igreja é aquela que tira as pessoas da vida, tira as pessoas da morte do mundo, da morte do pecado, leva para a vida. Não que tira os peixes, leva para a morte. Amado irmão, se veja como é que estás a tirar. A Bíblia diz que nós é que somos a boca de Deus, a boca de Cristo, na terra. Que estás a tirar o povo para a vida, ou para a morte, para levar para a vida, assim como Pedro. Deus não lhe trocou a profissão, Deus não lhe tirou de ser pescador, mas Deus só amoldou a profissão dele. Só moldou. E por outra, o Pedro, quando pescava, não somente tinha êxito, mas também tinha fracassos. Um dia, quando o Pedro estava a pescar, não tinha peixe. Na rede não tinha peixe. Amém? Acho que foi ter com Jesus. Amém? Disse, volta no mar, vai pescar. Só que algo entendi na rede é que a rede, quando está vazia, amém? A rede, quando está vazia, é fácil ele levar, não é? É fácil de levar. Porque não tem bênção, porque não tem peixe. Mas a rede que tem peixe,
Para levar de fim? Para levar ele de fim? O cristão, quando tem Deus, para levar, é fácil ou difícil? Vou responder a igreja. O cristão, quando tem Deus, para levar a sua cruz, é fácil ou difícil? Amém? Jesus, quando estava a levar a cruz, estava a levar a correr ou estava a levar com sofrimento? É difícil ou fácil? Em que parte da Bíblia que a Bíblia diz que vamos viver milagre, proeza, vamos... A Bíblia diz que passarão em tribulações, passarão em problemas, mas nós interpretamos mal a Bíblia. Amém? Interpretamos mal a Bíblia. Devemos passar em problemas, em tribulações, em problemas grandes, para que o processo possa atingir o propósito. Amém? E mais chance. Processo é difícil. Processo leva tempo. O processo é difícil. Mas o propósito não é difícil. O processo nunca foi maior que o propósito. Mas o propósito é maior que o processo. Deus pode estar te moldar agora. Deus pode estar a matar pessoas para te mostrar que Ele é Deus. A Bíblia diz que Deus matou todos os soldados do faraó no mar para mostrar ao faraó que Ele é Deus. Deus matou pessoas para mostrar que Ele é Deus. Foi um processo que passaram. No Egito, faraó. Amém? Para que o faraó descesse o coração. Para que no final mostrasse que ele é Deus e manda. Amém? Ele permitiu que Moisés sofresse para sair do Egito. Para mostrar mesmo no faraó no final que ele é Deus. Os teus problemas, um dia vais testemunhar que Deus é Deus. Só vai ver a razão, só vai ver a importância do doutor na doença. Agora estamos a ver a importância do doutor? Agora estamos a ver a importância do doutor? Não. Só vai ver a importância do doutor na doença. Só vai ver a importância do pedreiro a construir a tua casa. Só vai ver a importância do eletricista a fazer a instalação. Só vai ver a importância de Deus nos problemas e também nas alegrias. Amém? Amado irmão, venha na igreja. Seja firme, forte. Não venha à procura do pão, mas venha à procura do Pai. Porque o pão não dá salvação, mas o Pai dá salvação. Amém? O pão nunca dá salvação, mas o Pai traz sempre a salvação. Deus abençoe a sua palavra. Vamos colocar de pé, vamos orar. Quero que possamos orar todos nós vamos mesmo orar. Vamos orar mesmo. Amado irmão, vimos a palavra de Deus. Eu sei que está a passar em problemas. Vamos deixar a banda tocar. Depois vamos parar mesmo. Para que possamos orar em fervorosidade. Amém? Banda, vamos levar numa adoração de 1 a 2 minutos. Depois vamos passar em oração. Amado irmão, entra no Espírito. Entra no Espírito. Glória a tu és Deus. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do
esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre. Glória. Tu és Deus, aleluia. Glória, tu és Deus, aleluia. Oh, glória, tu és Deus, aleluia. Aleluia, 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 obrigado, obrigado pela palavra de hoje, por nos abençoar, Jesus. Aleluia. Obrigado pela palavra de vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado, aleluia. Oh, obrigado, Jesus, obrigado pela força, pela motivação, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Muitos morreram, eu estou em vida, obrigado. Aleluia, tu és Deus. Louvado seja o meu Senhor. Obrigado. Obrigado. Só tu és Deus, aleluia. Não há outro igual a ti. Não há ninguém, Senhor, a comparar a ti. Obrigado. Jesus, aleluia. Aleluia. Amado irmão, fecha teus olhos, fecha teus olhos. Fecha mesmo os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ouvimos a palavra de Deus, ouvimos que o trigo e o joio crescem junto, mas só que as raízes do joio vai até o trigo e tenta impedir o pedimento dela. Vamos quebrar todos os joios, todas as raízes dos joios que faz com que a nossa igreja não prospere em nome de Jesus. Começa também a quebrar todas as raízes dos joios que faz com que a tua oração não dê certo. Onde estás, entra no Espírito, fecha teus olhos, começa a orar em nome de Jesus. Começa a orar em nome de Jesus. Quero sentir, Senhor, quero sentir a tua oração, suplicando a Ele, assim como diz no livro de Mateus 22, tudo quanto pedir em oração, com fé vos será dada. Estamos a orar em nome de Jesus. Estamos a orar em nome de Jesus. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a quebrar todas as raízes do joio na tua vida, na igreja. Estamos a orar em nome de Jesus. Pai Celestial, estamos a quebrar, Senhor, todas as raízes do joio, todas as raízes, Senhor, que faz com que a igreja não avança, todos os joios que faz com que a igreja não prospera, estamos a quebrar em nome de Jesus, estamos a quebrar em nome de Jesus, estamos a quebrar em nome de Jesus. Começa a orar, veja a tua vida, se revela a pregação, começa a orar em nome de Jesus. Não fecha, não cale-se, exalta a tua voz, começa a falar a Deus, começa a falar a Deus.
Senhor, estamos, Pai Celestial, rogando a Ti. Pai, sabemos que existem joios, sabemos que existe trigo. Não queremos ser o joio, não queremos ser o joio, não queremos ser o joio, mas queremos ser trigo. Queremos ser trigo, queremos ser trigo, porque porque o trigo nos alimenta, o joio é letado, porque o trigo nos alimenta, o joio é letado. Pai Celestial, não queremos ser letado, não queremos ser letado, queremos ser útil na Tua obra, queremos ser útil na Tua obra, queremos ser útil na Tua obra. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por falar conosco. 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 Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Pai Celestial. Que a Tua mão poderosa esteja conosco. Que a Tua mão poderosa esteja conosco. Que a Tua mão poderosa esteja conosco. Que a Tua mão poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a meditar na profundeza. Entra na força do Espírito, entra no Espírito, entra no Espírito. Fala ao Senhor, faça-me ser trigo, faça-me ser trigo, faça minha família ser trigo, faça minha igreja ser trigo, faça a nossa casa ser trigo. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, aí que queremos ser trigo, aí que queremos ser trigo, aí que queremos ser trigo. Não queremos ser joio, o joio não é útil, o joio não é útil, o joio é letado, o joio é letado, mas o trigo é útil. Queremos ser útil na Tua presença, queremos ser útil na Tua presença. A frota quer ser útil na Tua presença. Começa a orar, começa a orar. Não me olha, não olha no teu irmão. Na igreja você não vê o teu irmão, mas vê-se por Jesus. Fala para o teu pai, fala para o teu pai. Fala, Senhor, queremos ser trigo na mão de Deus, queremos ser o trigo na mão de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a orar, jovem, começa a orar a favor da tua família, a favor da tua casa. Entrega a tua família à mão de Deus, entrega a tua família à mão de Deus. Começa a falar, Senhor, aquele que vai vir como o joio na minha família, o Senhor que começa a lhe confundir. Aquele que vai vir como o joio na minha família, que Deus começa a lhe confundir. Começa a entregar a tua família à mão de Deus, começa a entregar a tua família à mão de Deus. Começa a orar, entrega os teus estudos à mão de Deus. Você jovem que estuda, entrega o teu estudo à mão de Deus. Fala, Senhor, nos estudos eu quero ser trigo, nos estudos eu quero ser trigo, nos estudos eu quero ser trigo. Começa a orar, não para, não para, não para, não para. Começa a orar em nome de Jesus. Fala, Senhor, na manhã de hoje eu quero ser trigo. Na manhã de hoje, na minha casa quero ser trigo. Na manhã de hoje, na minha família quero ser trigo. Na manhã de hoje, na minha igreja quero ser trigo. Começa a orar, exalta a tua voz, exalta a tua voz. Começa a orar, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Começa a arrepender. Amado, vamos tomar uma postura diferente. Vamos tomar uma postura diferente. Existe joio que vem impedir o trigo na tua família. Aquele que não quer teu sucesso, aquele joio que vem para impedir teu sucesso, começa a deixar cair, começa a bater palma, começa a bater palma. Existem pessoas, existem joios que não quer que você estude, existem joios que não quer que você case, existem joios que quer que você morra. Começa a arrepender, começa a arrepender. Existem joios que não quer que você singa, começa a arrepender, começa a arrepender. Todos os joios que vêm impedir a tua formação, que vêm impedir a tua formação, começa a arrepender em nome de Jesus, começa a arrepender em nome de Jesus, começa a arrepender em nome de Jesus. A morte é joio, a morte é joio, a morte é joio. Não quero a tua evolução, não quero a tua evolução, não quero a tua evolução. Começa a arrepender, começa a arrepender, começa a arrepender, começa a arrepender, começa a cortar, começa a cortar, começa a cortar todos os joios na tua vida, todos os joios na tua família, que não quer a tua evolução, que não quer a tua evolução. Começa a cortar. Aquele que vai à igreja, ele não gosta. Você como vai na faculdade, ele não gosta. Você como vai vender, ele não gosta. Na andada de hoje, na manhã de hoje, entra no Espírito, entra no Espírito, entra no Espírito. Começa a arrepender, começa a arrepender, começa a arrepender, começa a arrepender, começa a arrepender. Aquele que não quer para a flauta crescer, começa a arrepender. Aquele que não quer para o couro crescer, começa a arrepender. São joios, são joios, são joios, são joios, são joios, são joios. Na manhã de hoje, começa a cortar, começa a cortar, começa a cortar. Tem joios que não quer que a pedra não cresça, tem joio que não quer que a pedra não cresça. Começa a cortar, começa a cortar, começa a cortar. Não se canse, começa a cortar, não se canse, começa a bater palma, começa a bater palma, começa a cortar os joios na tua família, no teu quintal, pode ter joio, na tua vizinhança, pode ter joio, que não quer teu conhecimento, começa a cortar em nome de Jesus, começa a cortar em nome de Jesus, começa a cortar em nome de Jesus, todo o joio, na tua família, nos teus irmãos, na tua casa, nos teus estudos, nos vizinhos, na igreja, começa a cortar,
começa a cortar, começa a cortar. Ele não quer teu impedimento, ele não quer avançamento, ele não quer avançar, ele só quer te cortar, ele só quer te pedir, ele só quer te pedir. Fala, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos arrependendo 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 em nome de Jesus. Ele quer doença, ele quer doença, ele quer morte, ele quer morte. Começa a arrepender em nome de Jesus, começa a arrepender em nome de Jesus, começa a arrepender em nome de Jesus, começa a arrepender em nome de Jesus. Em nome de Jesus estamos a arrepender. Todos os sonhos que levantou contra a Ica, todos os sonhos que levantou contra a Ica, na manhã de hoje, começa a orar, mano, começa a orar, não fique calado, começa a orar. Se você não orar por ti, quem vai orar por ti? Se você não orar por ti, quem vai orar por ti? Ora por tua família, ora por teus irmãos, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar a favor da igreja, a favor da tua vida. Aquele que não quer que eu singa este ano, em nome de Jesus, é só cortar todos os joios, que é só cortar a raiz dos joios, é só cortar a raiz do mal, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Pai Celestial, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Fala comigo, Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus. Na manhã de hoje, ouvi a tua palavra. Na manhã de hoje, ouvi a tua palavra. Pai Celestial, todo joio que vem com sua raiz para impedir meu crescimento, para impedir o meu crescimento, para impedir o crescimento da minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é só cortar em nome de Jesus, é só cortar em nome de Jesus. Todo joio que vem com sua raiz, para impedir o avanço da minha família, para impedir o avanço da nossa igreja, para impedir o avanço da nossa vizinhança, para impedir o avanço da Ica, estamos a cortar em nome de Jesus, estamos a cortar em nome de Jesus, estamos a cortar em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, dê uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, em nome de Jesus.